Olá, pequenos gênios! Como é que vocês estão? Ainda pensando sobre a nossa última aula? Pois é, eu também estive pensando. Lembra desse carinha aqui? Acho que agora você já tem uma boa ideia do que fazer com ele, não é mesmo? Só que o que vocês ainda talvez não saibam é que a gente tem uma série de propriedades em relação à potência que são muito úteis dentro da matemática. Se interessou? Então vem comigo e segue essa lógica. Então vamos começar agora a nossa aula de propriedades de potências. Vamos começar pelo simples. Soma e subtração. Vocês sabem somar e subtrair? Números normais eu imagino que sim. Mas números com potência, será que vocês sabem? Vamos descobrir agora. Nós temos dois casos aqui para somar e subtrair. O primeiro caso, que é o caso mais simples, é quando nós temos potências de mesma base e mesmo expoente. Muito importante, muita atenção nisso. Tem que ser a mesma base e o mesmo expoente. Então, por exemplo, digamos que nós temos 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Como vocês podem ver, eles têm a mesma base e o mesmo expoente. Base 3, expoente 2. Se nós resolvermos isso e somarmos, nós podemos ver que o que aconteceria. 3 ao quadrado seria igual a 9. E 3 ao quadrado também seria igual a 9. Se somarmos os dois, nós encontraremos 18. Agora, observem que interessante seria isso aqui. 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, nós também podemos dizer que seria igual ao quê? Seria igual a 2, que multiplica 3 ao quadrado. Ou seja, nós temos duas vezes 3 ao quadrado. É o que faz sentido, né? Temos uma vez, duas vezes. Se nós resolvermos isso aqui, nós vamos encontrar o quê? 3 ao quadrado é igual a 9, então isso aqui seria igual a 2 vezes 9. Dessa forma, nós também chegaríamos em 18. E assim fica muito simples de ver que, quando nós temos a mesma base e o mesmo expoente, nós podemos somar eles e colocar o respectivo multiplicador na frente. Então, vamos fazer um outro exemplo. Deixa eu só limpar meu quadro aqui rapidinho. E agora, para o próximo exemplo, nós vamos observar o que acontece quando temos bases diferentes. Então, por exemplo, digamos que nós temos 5 elevado ao cubo mais 4 elevado ao quadrado. Aqui nós não podemos simplesmente somar as bases e botar um multiplicador correspondente, pois inclusive as bases são diferentes, então de certa forma ficaria até um pouco confuso. Então como nós podemos resolver essa equação? Nós resolvemos cada um deles individualmente e depois somamos os resultados. Então, por exemplo, 5 elevado ao cubo. Isso aqui seria igual a 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. Então, isso aqui seria igual a 125 mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, agora nós podemos fazer a soma simples e dessa forma resolver o problema. Então, 125 mais 16 seria igual a 141. E dessa forma nós podemos resolver somas de maneira simples. Para a subtração, o processo é exatamente igual, só que no caso, ao invés de somar, nós iremos subtrair. Então, sempre que você tiver expoentes iguais com bases iguais, vocês podem fazer a soma ou subtração mantendo a base, mantendo o expoente e simplesmente colocando o multiplicador correspondente na frente do número. Em caso de terem bases diferentes, expoentes diferentes, vocês resolvem eles individualmente e depois somam ou subtraem o resultado. Então agora vamos passar para a multiplicação e divisão. Para multiplicarmos e dividirmos, nós precisamos também manter sempre a mesma base, só que nesse caso os expoentes podem ser diferentes. Então, por exemplo, digamos que nós temos 5 elevado à quarta e queremos multiplicar isso com 5 elevado ao quadrado. Quando nós vamos multiplicar ou dividir potências, nós temos que fazer o quê? Nós vamos manter a base e vamos somar os expoentes. Então, como aqui a base é 5 em comum com os dois, nós vamos manter a base 5 e vamos somar os expoentes. Então, no caso, nós temos aqui 4 e 2, somados dariam 6. E para vocês verem como isso faz sentido, eu vou mostrar aqui embaixo apenas a expansão desse problema. Porque o que aconteceria? Se nós temos 5 elevado à quarta, nós temos o quê? Nós temos 5 vezes 5, 4 vezes.
E isso está sendo multiplicado pelo 5 ao quadrado, que seria o quê? Nada mais do que 5 vezes 5. Se nós formos olhar isso aqui, nós vamos ver o quê? Vamos ver que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 5. Ou seja, 5 multiplicado 6 vezes, que isso seria igual a 5 à sexta. E também, um outro jeito de observar isso seria justamente, todo número que não tem um expoente, a gente pode considerar que ele tem um expoente 1. Então, todos esses 5 aqui teriam um expoente 1 em cima deles. E se a gente seguir a regra, nós vamos manter a base e somar os expoentes. Então, a gente mantém a base 5 e soma todos os expoentes 1s que temos aqui. Então, 1 mais um 2, mais um 3, mais um 4, mais um 5, mais um 6. 5 à sexta. Para a divisão, o processo é muito semelhante. Só vou dar uma limpadinha no meu quadro antes, só para poder mostrar um outro exemplo, tá bom? Então agora, vamos mostrar a divisão. A divisão tem uma regra muito semelhante com a da multiplicação. Nela, nós mantemos a base, só que ao invés de somar os expoentes, nós vamos subtrair os expoentes. Veja o exemplo. Se tivermos 7 elevado à quinta dividido por 7 elevado à quarta, nós vamos manter a base, ou seja, manter a base 7. Então, esse aqui seria igual a 7. Só que o que a gente faz com os expoentes? Nós vamos subtrair. E sempre a subtração é de quem está em cima menos quem está embaixo. Então, vamos pegar 5 menos 4, expoente 1. Então, isso aqui seria igual a 7 elevado a 1, que é a mesma coisa que 7. Vamos passar adiante. Agora nós vamos ver potência e raiz de potência. Ou seja, o que acontece quando você já tem uma potência e você eleva ela a uma nova potência? Ou quando você tira a raiz de alguma potência? Vamos ver. Digamos que você tenha 9 ao cubo. Só que você quer elevar isso ao quadrado. Então, seria algo mais ou menos nesse formato. Numa situação dessas, o que a gente tem que fazer é manter a base e multiplicar os expoentes. Ou seja, temos o expoente 3 aqui já no 9 e um expoente 2 aqui acima deles. Então, nós fazemos 2 vezes 3, que isso aqui seria igual a 9 elevado à sexta. Ou seja, 9, que é elevado a 3 vezes 2, 6. Quando nós vamos tirar uma raiz, o processo também é muito semelhante, só que a regra seria ao contrário. Ao invés de multiplicar os expoentes, nós fazemos a divisão dos expoentes. Então, vamos supor que nós temos aqui o número 5 elevado à sexta e nós queremos tirar a raiz quadrada dele. Nesse caso, nós vamos pegar o expoente de dentro e dividir pelo expoente de fora. Toda raiz que não tem nenhum número aqui fora, ela é considerada já uma raiz quadrada, como se tivesse um 2 aqui fora. Então, o resultado disso aqui seria 5 elevado ao quê? Elevado a 6 sobre 2, que seria a mesma coisa que 3. Ou seja, teríamos aqui 5 elevado ao cubo. Então, agora, para finalizarmos nossa aula, vamos ver apenas alguns casos especiais que são bem importantes. O que vocês acham que acontece quando nós elevamos qualquer número a zero? Por exemplo, se pegarmos o número 11 e elevarmos ele com expoente zero, qualquer número que esteja elevado a zero vai dar sempre o mesmo resultado. Então, isso é uma propriedade muito importante que é bom que vocês fixem na cabeça. Todo número elevado a zero é sempre igual a 1. Isso é uma regra da matemática, então vocês podem levar isso já como certo. Sempre que vocês virem qualquer número, por maior que ele seja ou por menor que seja, elevado a zero, o resultado vai ser sempre 1. Uma outra propriedade é, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E isso, na verdade, a gente já trouxe de uma maneira implícita antes na aula, quando eu estava falando antes dos 5, que estavam todos elevados a 1. Ou seja, qualquer número que não tem um expoente em cima dele, você pode considerar que tem um 1 em cima, que seria a mesma regra. Ou seja, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, vou só colocar o exemplo aqui para deixar mais tangível. Então, se a gente tem, por exemplo, 13 elevado a 1, isso aqui seria exatamente igual a 13. E com isso, nós vamos encerrar a aula de hoje. Na próxima aula, vamos resolver alguns exercícios para fixar um pouco melhor o conteúdo. Espero vocês lá!